Oi, pessoal. Eu sou Ana Paula Terra, da Azevedo Sete Advogados, sócia da área de M&A societário e idealizadora desse projeto especial Profissionais ASA. É um projeto que a gente busca valorizar a nossa equipe de mulheres e eu não poderia deixar de entrevistar uma grande ícone da nossa equipe, que é a Leandra Guimarães, que vai trazer para a gente hoje insights sobre um tema que é recorrente, que a gente sempre escuta clientes perguntando, que é o imposto de renda na alienação de imóveis rurais. Leandra, muito obrigada por tomar esse tempinho de conversar comigo. Conta pra gente aí, a reforma tributária trouxe alguma modificação? Tem alguma novidade a respeito de alienação de imóveis rurais? Como que funciona a alienação de imóveis rurais e o imposto de renda? Bom, muito obrigado, Ana. Realmente esse é um tema peculiar no segmento do agro, né, que acaba vindo à tona em diferentes operações que implicam em alienação de imóveis, desde a simples compra e venda até eventos de fusões, aquisições, planejamentos patrimoniais, sucessórios, como a gente vê recorrentemente aqui no escritório, né? Isso sempre teve, né? Sempre teve, exatamente. A reforma tributária do consumo em si não afetou este tema que nós vamos tratar hoje, porque esse tema é inerente ao imposto de renda. Uhum. A forma de apuração do ganho de capital do imóvel rural, da propriedade rural, como que ela se diferencia da regra geral e oportunidades e também discussões que existem em torno desse assunto. Muito bem. Em linhas gerais, da perspectiva do imposto de renda, dependendo do tipo de evento de alienação, pode existir para o contribuinte a faculdade de que ele realize a operação pelo valor de custo, como, por exemplo, nos casos de doações, transmissões hereditárias, integralização de capital por pessoas físicas, ou pelo valor contábil, como no caso de reduções de capitais feitas por pessoas jurídicas. Situações como essa acaba não ocorrendo ganho de capital, não há que se falar em ganho de capital, o qual fica diferido para uma operação subsequente, na qual aquele bem seja alienado pelo valor de mercado. Por outro lado, existem casos de transações onde já é inerente, é usual que sejam feitas a valor de mercado, como a própria compra e venda, ou situações em que, apesar de ser facultado a utilização do valor de custo, o contribuinte pode vislumbrar na valorização daquela alienação ao valor de mercado uma oportunidade de valorização do ativo e até redução do ganho de capital, né? Parece estranho, né? A gente está falando de fazer a operação a valor de mercado e resultar numa redução do ganho de capital. Isso é muito importante, porque é uma oportunidade que a gente tem que prestar atenção. Nós vamos explicar isso. Inicialmente, só para a gente ficar na mesma página, nós vamos relembrar aqui o conceito de ganho de capital, conceito simples, que equivale à diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição. No caso das pessoas físicas, ou se for uma pessoa jurídica, a diferença entre o valor de alienação e o valor contábil. Muito bem. Especificamente em relação aos imóveis rurais, o ponto central é que existe um regramento próprio. Há uma disposição específica, lá de 1996, que é obrigatória para ser usada em relação ao ganho de capital, em relação à apuração do ganho de capital, no caso de imóvel rural adquirido a partir de 1997, caso o contribuinte opte pela alienação a valor de mercado. Nesses casos, para fins de apuração do ganho de capital, deve ser considerado como custo de aquisição e como valor de alienação o VTN, que é o valor da terra nua, que é declarado na declaração do ITR, a de ITR, especificamente na parte da DIAT, que é uma parte específica dessa declaração. Então, para apuração do ganho de capital de imóveis adquiridos a partir de 1997, quando alienados a valor de mercado, ao invés de se usar os valores que constam dos documentos de transmissão, a gente usa a diferença entre o VTN do ano da alienação e do ano da aquisição. Simples assim. Essa é a regra que está na lei. Quando você fala aquisição, é lá atrás, lá né? Atrás. Quando a pessoa... Então, eu tenho que ter o cuidado de guardar
o documento, né, a declaração do ITR lá do ano da aquisição, para que eu acesse essa informação no ano da alienação. Inclusive, as orientações da Receita Federal são que o valor do VTN conste da descrição na declaração do imposto de renda. Raros contribuintes atentam para este detalhe. Muito bem, a gente está falando então, VTN é o valor da terra nua, mas o que é isso em si? O que é este valor, né? É o valor da terra nua do imóvel rural, incluindo a respectiva mata nativa, aquela que não foi plantada, mas excluindo as benfeitorias, que são construções, instalações, melhoramentos, as culturas permanentes e temporárias, florestas plantadas e pastagem. Então, é o valor apenas da terra, sem benfeitorias, no máximo a terra, incluindo a mata que já cresceu naturalmente nela. E esse VTN, esse valor que a gente precisa ter acesso para fazer o cálculo do ganho de capital, ele é divulgado numa tabela periodicamente alimentada pelos municípios, que fica divulgada no site da Receita Federal, pelo Sistema Específico de Preços de Terras. Assim, então, vamos delimitar um pouquinho de que a gente está falando, né? Nos interessa, quando a gente fala de apuração do ganho de capital para imóveis rurais através da regra do VTN, nos interessa pontuar o seguinte: essa regra não se aplica para as benfeitorias, né, as construções, elas deverão ser apuradas, submetidas, né, o ganho de capital delas a uma regra específica, e aplica-se aos imóveis contabilizados no ativo não circulante. Logo, eu não estou falando aqui de estoques, né, apenas imóveis do ativo não circulante, no caso de pessoas jurídicas. Bom, focando então na alienação da terra nua. Para o caso desses imóveis que foram adquiridos a partir de 1997, imaginemos a seguinte situação que ocorre, tá? No momento do ano da alienação, o VTN, que eu vou consultar lá no site da Receita, ele indica um valor que é inferior ao valor da alienação. Então, na prática, eu estou tendo aí um ganho, uma vantagem, porque eu vou comparar o VTN do ano da alienação com o VTN do ano da aquisição, e esse VTN que assume o lugar do preço de alienação, ele é inferior ao preço efetivo. Isso tanto pode ocorrer que a própria Receita Financeira ela já prevê que essa diferença deve ser registrada na declaração do imposto de renda como um ganho isento e não tributável. Tá? É claro que a gente não está falando aqui de hipótese em que o VTN seja subavaliado pelo contribuinte, ou seja, propositalmente se declare um valor de VTN inferior ao que consta nos registros da Receita Federal, apenas para causar essa redução. Esse benefício. Né? Então, você tem que partir da base da Receita. Da Receita Federal. Então, imagine, se o VTN na alienação é menor do que o valor de mercado, isso pode me levar a uma situação de eu até nem ter ganho de capital, se ele for tão menor que seja, inclusive, menor ao VTN no ano da alienação, ou eu ter um ganho de capital significativamente inferior, né? E aí, essa é uma situação que é uma oportunidade e que é uma peculiaridade que os contribuintes têm que ficar atentos na hora que eu faço um movimento que envolve uma alienação de imóvel rural, desde que adquirida a partir de 97. Mas antes de 97 a gente não tem... Antes de 97 era aquela regra básica, normal, valor de alienação menos custo. Tá? Então eu tenho esse corte aí para os imóveis adquiridos antes ou depois. E sucessão é considerada uma aquisição após 97? Então, se eu herdei imóvel após 97. Exatamente. No momento da sucessão, aquele que vai ser considerado o ano da aquisição. Tá? Compra e venda, a empresa que comprou, a partir daquela data da compra. Sempre. Alienação no sentido amplo, né? Tá. Menos frequente, mas que também pode acontecer, é a situação em que o valor efetivo da alienação está inferior ao valor do VTN. Né? É menos frequente, mas pode acontecer. Isso pode acontecer por vários motivos. Por quê? Ou porque eu tenho uma distorção na base de dados do VTN, porque eu tive alguma falha no input de dados pelos municípios, ou então porque, de fato, eu estou lidando com um imóvel que tem muito baixa
liquidez, né, que não tem negociações, e aí o valor do VTN ele não capturou este efeito sobre o valor efetivo. E nesse caso, eu iria apurar um ganho de capital teórico que está só no VTN e que não se refletiu financeiramente em função do valor de alienação? A regra não trata explicitamente disso. O nosso entendimento é que não. Se a regra nos leva a um ganho de capital que ele é inexistente, nesse caso eu não posso ser tributada. Senão eu saio da situação de tributar um ganho ou uma renda e caio naquela seara da inconstitucionalidade de tributar patrimônio. Tá? Se for constatada uma situação como essa, o que a gente recomenda para os nossos contribuintes, nossos clientes, é que ele obtenha um laudo de avaliação robusto, independente e guarde. Porque é provável que a Receita questione, é provável que exista um contencioso em torno dessa diferença e é o laudo de avaliação que vai ser a peça fundamental para ele se defender. E o laudo ele tem que ser feito em qual momento? No momento da alienação. No momento da alienação, tá? Entretanto, essa regra que é simples que eu falei, o que a lei previu? VTN na data da alienação menos VTN na data da aquisição. Basicamente isso é o que está na lei. A Receita, por outro lado, editou uma instrução normativa lá de 2001 que restringiu a aplicação dessa regra conforme tenha sido a data da apresentação da declaração do ITR. Então, ela fez um joguinho de xadrez lá que eu praticamente só tenho uma situação em que eu consigo utilizar essa regra do VTN. Todas as demais situações, se o VTN ainda não tiver sido declarado no ano da venda ou no ano que eu comprei, ela já criou essa restrição. O fato é, quando o contribuinte depara que seria melhor aplicar a regra do VTN e ele não está sendo autorizado a aplicar em função dessa limitação da instrução normativa, é claro que a gente está numa situação de ilegalidade. Vários contribuintes já recorreram ao judiciário para debater este tema especificamente e já tiveram sucesso em poder aplicar o VTN sem as limitações da instrução normativa. Então, gente, é basicamente isso. A gente deixa aqui essa reflexão que, em se tratando de imóvel rural adquirido a partir de 1997, existem estratégias e cuidados que devem ser tomados para a gente sempre otimizar a carga tributária. Não deixar na mesa oportunidades legais de se ter um desembolso menor com o imposto. Entendi. E aí, Leandra, só para ver se ficou bem claro, o VTN ele é uma informação divulgada pela própria Receita. Pela Receita Federal. E esse valor é possível algum questionamento? Se ele é o que acontece quando ele está superior ao valor efetivo, né? Aí o contribuinte usa o valor efetivo, prepara o laudo para ficar respaldado no caso de questionamento da Receita. E você tinha falado também que não inclui as benfeitorias, né? Exatamente. E se nos documentos da operação, que é muito comum, né? A gente vai fazer uma compra e venda de uma fazenda, não diferenciar o que de fato é a terra nua, o que é de fato floresta em pé, o que é benfeitoria, né? Ótima pergunta. Acontece? Isso acontece mesmo, né? A gente mesmo já se deparou com isso em vários momentos. O que acontece é que, quando o documento não especifica, o contribuinte vai ter que fazer uma avaliação dessas benfeitorias, tá? Tem um critério específico previsto na regulamentação da Receita para que se atribua um valor à benfeitoria, some-se esse valor ao VTN, tá? Então eu vou achar o valor total do imóvel e aí eu defino uma relação percentual, que indica o seguinte, o valor total da alienação, X% é de benfeitoria e X% é da terra nua, tá? Então, tanto quando eu não tenho o valor das benfeitorias na aquisição ou na alienação, eu tenho esse critério alternativo, que nem sempre é o melhor para o contribuinte, né? O que a gente recomenda mesmo é sempre privilegie fazer a previsão do valor
das benfeitorias, então, o laudo, listá-las mais uma vez, deve diferenciar o que é, se possível, e fazer constar no contrato, na escritura. É isso aí. E qual que é o tratamento que é dado a essas benfeitorias? Porque você falou que esses benefícios são aplicáveis ao VTN, à terra nua. Isso. A benfeitoria, como é que ela Benfeitoria é tratada? tem outra regra, é o seguinte: as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que estão sujeitas ao regime do lucro real, elas têm a faculdade de deduzir o valor dessas benfeitorias, que são registradas no ativo, mas para fins da apuração do lucro tributável dessas empresas, elas consideram como se essas benfeitorias fossem despesas ou custos. Essa é uma faculdade do regime de tributação da atividade rural, tá? Então, entendido isso, eu vou ter duas possíveis situações. Se essas benfeitorias elas foram deduzidas no passado, no momento da alienação, o valor atribuído a elas deve ser tributado como resultado da atividade rural. É como se fosse uma recuperação daquele custo ou despesa que foi deduzida no passado. Se, por outro lado, elas, como é uma opção, o contribuinte escolheu não fazer esta dedução no passado, ou então é um caso de uma pessoa jurídica que está sujeita ao regime do lucro presumido, onde essas deduções são irrelevantes, né? Neste caso, a benfeitoria é tratada pela regra comum de ganho de capital, ou seja, valor de alienação menos valor de custo. E isso vale para pessoa física e, então, pessoas jurídicas independente do regime, se lucro real ou lucro presumido? Bom, a lei que trouxe esse mecanismo, ela não tem nenhuma restrição, tá? Em relação ao lucro presumido, está ok, tem uma previsão expressa no regulamento do imposto de renda. Em relação ao lucro real, o entendimento da Receita, já externado em solução de consulta e mesmo precedentes do CARF, é que se a empresa adota o regime do lucro real, ela tem que seguir a regra geral de ganho de capital. Essa também é uma discussão que já levou contribuintes no judiciário e que eles também tiveram sucesso em várias situações. Não tem assunto que não tenha controvérsia, né? Isso é o tributário no Brasil. Então, assim, o que mais que tem aí de controvérsia? Quais que são essas principais controvérsias nesse tema da alienação de imóvel rural e o imposto de renda? Bom, eu diria que são três. Duas delas a gente já passou, que é a ilegalidade das restrições da IN 84 de 2001, a aplicabilidade do regime do VTN para pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real e a possibilidade de adoção do VTN quando eu não tenho a exploração de atividade rural, ou seja, o meu imóvel é rural, só que eu não estou fazendo nenhuma exploração, ou então o meu imóvel é rural, porque originalmente era rural, mas hoje, inclusive, já está virando ali um loteamento, né? Consequência natural da expansão. Essa era justamente a pergunta que eu ia te fazer, porque a gente está falando aí de exploração, né? Essa regra do VTN, então, se aplica também para um imóvel rural que não tem atividade de exploração rural? Esse é o nosso entendimento, tá, gente? E existe, inclusive, um precedente em repetitivo, que ele foi decorrente da discussão se caberia a cobrança do IPTU, relativo a um imóvel urbano, ou a cobrança do ITR, porque o imóvel seria rural, né? Sem atividade rural. Mesmo sem atividade rural. E aí, o STJ, a conclusão foi que não cabe a aplicação isolada do quesito localização, nem do quesito destinação, que tem que sempre ter uma ponderação. Combinado, uma análise combinatória. E aí, no caso do imóvel rural, aí ele fala, se o imóvel está na zona rural, independente dele ter exploração ou não, paga-se ITR. Se paga ITR mesmo nesse caso, tem VTN. Se tem VTN, eu entendo que a gente cai na regra da tributação do imposto de renda pelo VTN. Muito bom. Muito obrigada, Leandra. Trouxe aqui vários insights e discussões e oportunidades para a gente se tratar. Agradeço mais uma vez a participação de todos e convido a continuar seguindo nossos conteúdos. Esse especial está muito legal, muito bacana e tratando com foco aqui, com um olhar especial para o mercado de agronegócios, mercado de carbono. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Ana. Pessoal, conte aí com o nosso time do Tributário.